Pensa numa pessoa que parece duas ao mesmo tempo. De um lado, um professor super sério, um acadêmico de Oxford. Do outro, o cara que inventou Nárnia. Como assim, né? Pois é, hoje a gente vai fundo na mente de C.S. Lewis para entender como essas duas coisas não só conviviam, mas se completavam. E para desvendar esse mistério, nosso roteiro é esse aqui. A gente começa com esse paradoxo do professor e o leão, depois mergulha nos argumentos dele pela fé. Aí, claro, a gente atravessa o guarda-roupa para Nárnia, em seguida vamos ver o ponto exato onde a razão e o mito se encontram e, por fim, a gente fecha pensando no legado que ele deixou lá, naquele lampião no meio da neve. Então vamos lá. É aqui que o negócio começa a ficar interessante. A grande questão é, quem, afinal, era C.S. Lewis? E a resposta não é uma só, porque ele era essa figura dividida com duas faces que não pareciam combinar em nada. Olha só que doideira. De um lado, tá o acadêmico. Pensa num professor de Oxford, um teólogo cristão, um mestre da lógica. O tipo de cara que constrói argumentos que são impecáveis, sabe? Aí do outro lado, a gente tem o contador de histórias, o criador de Nárnia, o mestre da fantasia, o cara que teceu um mundo de magia com faunos, um leão que fala. A pergunta que não quer calar é como? Como essas duas pessoas habitavam o mesmo corpo? Ok, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos olhar primeiro para a parte, digamos, menos mágica, mas que era igualmente poderosa na vida do Lewis. A gente vai entender o seu lado defensor intelectual da fé. E aqui tem uma palavra-chave para entender o Lewis: apologética. E calma, não tem nada a ver com pedir desculpas. Pelo contrário, é sobre construir uma defesa super lógica e racional para a fé. E nisso, Lewis era um mestre. A principal ferramenta dele era o cérebro, o intelecto. E não era pouca coisa, não. Ele foi simplesmente um dos apologistas cristãos mais influentes do século XX. Ele usava a lógica pura para explicar a fé. Seus livros, tipo Cristianismo Puro e Simples, são referência até hoje, sabe? Pela clareza, pelo poder dos argumentos. Ou seja, a base de tudo para ele era o pensamento racional. Tudo bem, agora vamos girar a chave. É hora de abrir aquela porta do guarda-roupa e espiar o outro lado do C.S. Lewis. O lado que, muito provavelmente, a maioria de nós conheceu primeiro, lá na infância. E nada melhor do que as palavras do próprio mestre para guiar a gente, né? Um dia você será velho o suficiente para começar a ler contos de fadas novamente. Essa frase é perfeita. Ela resume a crença dele no poder da imaginação, naquelas histórias que a gente acha que ficaram para trás com a infância. E o impacto desse lado fantasista dele é absurdo. Dá uma olhada nesse número. Mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Nárnia não é só uma série de livros. É um fenômeno cultural que atravessa gerações. O que só deixa nosso paradoxo ainda maior. Como é que o cara da lógica virou o cara da magia? E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. É o momento em que as duas metades do C.S. Lewis finalmente se encontram. E o mais legal é que elas fazem todo sentido juntas. A grande revelação é que ele não tinha duas identidades separadas. Na verdade, ele tinha uma única e grande missão. Então a pergunta que não quer calar é essa. Como é que o mestre da lógica se tornou esse contador de histórias lendário? Como a mesma mente que criava argumentos teológicos super complexos também criou um mundo com leões que falam e árvores que dançam? E a resposta é genial. E tá aqui, nesses 3 passos. Primeiro, ele acreditava, sim, que a lógica podia explicar as verdades da fé. Ponto. Segundo, ele percebeu que as pessoas, especialmente as mentes modernas, eram muito céticas, tinham uma barreira. E aí vem a grande sacada, o passo 3. Ele decidiu usar a fantasia, o mito, para meio que infiltrar essas verdades, fazer com que elas fossem sentidas, não só pensadas. A metáfora que o próprio Lewis usou para isso é simplesmente brilhante. Ele dizia que queria passar sorrateiramente pelos dragões vigilantes. E quem são esses dragões? São as nossas defesas racionais, o nosso ceticismo, sempre ali de guarda para derrubar qualquer argumento. Mas uma história não briga com o dragão. Ela passa por ele sem ser notada e chega direto no coração. Nárnia era exatamente isso, o seu jeito de driblar essa vigilância. E essa ideia, nossa, ela muda tudo. De repente, Nárnia não é mais uma fuga da realidade. Pelo contrário, é uma forma de enxergar a realidade com muito mais clareza. Vira uma lente, sabe? Uma ferramenta para a gente entender ideias super profundas como sacrifício, redenção, fé, de um jeito que um argumento lógico talvez nunca conseguisse. E aí a gente entende. O professor e o contador de histórias não eram inimigos. Eles eram parceiros.
trabalhando juntos o tempo todo. Beleza. Sabendo de tudo isso, o que muda na forma como a gente enxerga o legado do Lewis e suas histórias? Como é que essa ideia toda se amarra no final das contas? Basicamente, o resultado é este. Primeiro, Nárnia se transforma. Deixa de ser só um conto infantil e vira uma alegoria super profunda. Segundo, aquele paradoxo do começo, resolvido. Não eram dois caras, era um só, como estratégia genial. E terceiro, que talvez seja a lição mais incrível, nos mostra o poder que uma boa história tem para comunicar ideias que são bem complexas. Às vezes, uma história funciona melhor que qualquer argumento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. A estratégia do Lewis vai muito além da teologia, né? Pensa aí nas grandes verdades do nosso mundo. Coisas como coragem, amor, justiça, esperança. Talvez hoje, com tantos dragões vigilantes por aí, o melhor jeito de falar sobre essas coisas seja, quem sabe, começando com Era uma vez.